Pessoal, temos que fazer um pequeno desvio na minha jornada e retroceder a mais um episódio para a série relativa ao Lourenço, o meu vizinho e amigo que viveu muitos anos no apartamento por baixo do nosso, em Lisboa. Isto porque eu encontrei na minha coleção mais um disco que me foi dado a conhecer por ele e que foi ficando para trás, esquecido. Tenho quase a certeza de que o que irei mostrar não consegue deixar ninguém indiferente. É extremamente conhecido, pois marcou uma época, em meados dos anos 80 do século passado. Aliás, não apenas o disco, como também a banda. E apesar de não ser aquilo que mais gosto, tenho de reconhecer que é bastante agradável e facilmente apreciado. Amigos e amigas, vamos falar. Não, ainda não vou mostrar o bendito. Pergunto-vos primeiro se vocês se lembram do vosso ano de 1985. Bom, caso vocês tivessem nascido na década de 60 e nos primeiros anos de 70, não é? Só desta forma poderiam ter a percepção do que acontecia à vossa volta e no mundo. Eu tinha, por esse tempo, 15 anos ou quase 16. E ainda que o Lourenço não fosse o meu melhor amigo, a nossa proximidade era bastante grande, até porque vivíamos um por cima do outro, não é? Ele no quinto piso e eu, obviamente, no sexto. Convivíamos bastante juntos e eu passava muito tempo em casa dele. Tanto o Lourenço quanto eu madrugávamos, pelo que, pelo menos nos fins de semana e em férias, era absolutamente normal começarmos as nossas jogatinas logo pela manhã. O Lourenço era praticamente 2 anos exatos mais novo do que eu, pelo que ele teria 13 anos em 1985. Éramos bastante inocentes naquele tempo e dependíamos dos nossos pais para tudo. Por isso, passávamos muito tempo em casa. E daí que nos entretínhamos e brincávamos como podíamos, e o mais frequente eram os jogos de tabuleiro. Não havia ainda computadores para uso doméstico, se bem se lembram, ou se não têm consciência, eu digo-vos já, pelo menos computadores domésticos de forma massificada. Mas havia os, por exemplo, ZX Spectrum, da Timex, e os Amiga, ou C64, da Commodore, que eram utilizados essencialmente para jogos. Eu nunca tive qualquer um desses, mas havia, por acaso, um Commodore em casa do meu vizinho e amigo. Monopolizado quase sempre pelo Ricardo, o irmão de Lourenço, e que era viciado no jogo Pac-Man. Era um jogo de arcada extremamente conhecido. Desta forma, não havia alternativa para nós que não fosse de brincarmos juntos, pese embora o Lourenço nem fosse muito chegado a jogos eletrónicos. E eu muito menos, pois nunca dei importância alguma a isso na minha vida. E isto, apesar de anos mais tarde jogar bastante Grand Prix com outros amigos. O nosso jogo preferido era o Monopoly, pois permitia-nos fazer maratonas de horas e horas a fio, embora o Lourenço decidisse muitas vezes subverter algumas regras do jogo, do dito cujo, de forma a beneficiar-se, caso tivesse sorte. Jogávamos também cartas.
muito por consequência de tradições familiares, quer das dele e das minhas. Eu penso ter-vos contado anteriormente, em outros vídeos, que o pai do Lourenço e a minha mãe conheciam-se desde criança, fazendo parte do mesmo grupo de amizades no tempo deles. E talvez em 1974, algo que eu não tenho qualquer recordação, foram viver para o mesmo condomínio em que nós já habitávamos. Portanto, a partir desse tempo, foi com que um reatar de amizade bem antiga e cujos laços se transmitiram igualmente aos filhos, eu e eles. Antigamente, em termos lúdicos, as famílias tinham por hábito jogar às cartas. Canasta, o king, o bridge eram talvez os mais comuns, sobretudo em famílias mais aristocráticas e numerosas. Depois, paciências e também crapô eram normalmente jogados caso não houvesse um número suficiente de pessoas para jogar. E aqui, no caso do crapô, poderia ser jogado a dois. Bom, portanto, em termos de cartas, era com a canasta e, na maior parte das vezes, crapô que nos entretínhamos, passando assim grande parte dos nossos fins de semana. Quando chegámos à adolescência, e já com alguma consciencialização e, consequentemente, alguma maturidade, as responsabilidades também ajudaram a isso. Não é? Era mais frequente passarmos algum do nosso tempo livre a ver filmes de vídeo que o Lourenço e o irmão Ricardo traziam do clube de vídeo, do qual eram clientes associados. E posso dizer-vos, aliás, que em termos de tecnologia e eletrónica, a casa do Lourenço era muito mais apetrechada e confortável. Tiveram uma televisão a cores, primeiro do que nós, adotaram, desde que me lembro, o sistema de vídeo Betamax. O leitor era um aparelho de vídeo descomunal da Sony, passando depois ao sistema VHS, também da Sony, isto talvez em meados dos anos 80. Depois, em matéria de música, a família de Lourenço dispunha também de condições que eu não tinha, e apesar de gostar de ouvir a música desde muito cedo, nunca pude satisfazer esse meu bichinho. Disse-o aqui, num dos primeiros vídeos desta série, que os pais do Lourenço tinham um sistema de alta fidelidade relativamente vintage, constituído por um giradiscos da Torrens, um receiver da Sansui, ou seria Kenwood, e um deck de cassetes Pioneer. As colunas de som é que não me recordo quais eram. Embora tenha uma muito vaga ideia de serem também de Pioneer. Eventualmente Akai, mas, como digo, não estou certo, porque não me recordo. Os pais dele tinham gostos diametralmente opostos, o que favorecia imenso o crescimento e a educação musical de crianças e jovens como o Lourenço. Naturalmente, o irmão também. Pela influência que se estabelece e pelo exemplo dado. E assim, enquanto o pai apreciava especialmente ópera e música clássica, já a mãe era bastante mais eclética, com gostos mais abrangentes. É curioso que não me lembro, não tenho assim lembranças marcantes dos discos, discos de vinil, claro, que havia lá em casa deles.
Tenho uma imagem nítida do móvel com os discos e poucos, ou mesmo muito poucos discos. Recordo-me de Harvest, de Neil Young, 2 discos de Rod Stewart, Joan Baez, Leonard Cohen, também Simon and Garfunkel, nomeadamente o disco registado ao vivo no Central Park, de Nova York, e também o disco que vos trago hoje, atendendo a que foi um êxito de vendas, muito por causa de um single intitulado Kaylee. Pois é, estão a reconhecer? Exatamente, amigos e amigas. Marillion com Misplaced Childhood. Corrijam-me se eu estiver errado, mas este disco teve um êxito tão grande, mas tão grande, penso serem poucos os que, conhecendo esta banda de prog rock ou neoprog, acho que são assim definidos, não terão este mesmo disco, Misplaced Childhood, na sua coleção, mesmo não apreciando o género de música em causa. Pois eu fartei-me de ouvir repetidamente algumas músicas de Misplaced Childhood em casa do outro. Pois eu fazia parte dessa enorme mola humana que apreciava Kaylee. Vocês lembram-se do vídeo? Este single foi tão bem sucedido no país que fez parte das tabelas de vendas durante muitas semanas. Por isso, tinha divulgação frequente no programa televisivo de apresentação das 20 melhores posições em termos de vendas semanais. Ora, por isso, era um tipo muito mainstream e apreciava imenso a validação por parte dos outros. Como tal, tinha que ter o que a generalidade dos jovens de então tinha, pois isso fazia com que ele tivesse aquele sentido de inclusão, sabem, de pertença, e gostava, evidentemente, de que os outros também gostavam e apreciavam. Pelo que Misplaced Childhood não poderia faltar na estante lá de casa dele. Além disso, eles eram 2, o Lourenço e o irmão Ricardo, pelo que eu ouvia constantemente e quase em modo de repetição as músicas que eles apreciavam. Bolas, fiquei exausto. Assim, quanto a mim, este foi mais um que acabou de me aborrecer. Portanto, ouvi sempre as mesmas músicas. O que vale é que os anos passaram e eu passei a apreciar outros discos, outras bandas e outros géneros de música. E assim, este tipo foi-se perdendo no esquecimento. Olhem, não posso revelar já a razão que me fez trazer Misplaced Childhood da loja Malgêmeos, algumas décadas depois. Mas garanto que não foi por falar horrivelmente. E também não foi por maciço. O que poderia ser verdade, atendendo a que fiquei saturado. Essa razão terá de ficar para um outro vídeo e também uma série mais apropriada. Assim, passados 40 anos desde a sua edição, eu lá trouxe o disquinho da loja de discos usados, que visito com alguma frequência. Ela situa-se num pequeno espaço de galerias comerciais no bairro em que eu resido. Mas o estigma de então, daquele tempo,
ainda perdura, pelo que é dos discos que eu menos ouço. Mesmo tendo sido um dos últimos discos usados a entrar na minha coleção. Mas talvez ele não tenha mais do que 2 anos aqui na minha posse. E sem querer estar a dar a imagem de um palerma ou de um tipo que não sabe dar valor ao dinheiro, eu confesso que me divirto mais a olhar apenas para a estante e vê-lo entre todos os outros discos da letra M do que retirá-lo do móvel e colocá-lo no giradiscos, pois acabo sempre a arrepender-me e não o ouvir. Mas então, por que será que eu tenho? É para não o ouvir? Se esta pergunta vos passa pela cabeça, eu não posso censurar. Porque é exatamente isso. Eu tenho montes de discos que, por alguma razão, não os coloco a tocar para ouvir. Esta é uma das minhas maiores manias e talvez até a mais incompreensível. Bom, não será a mais incompreensível, pois essa está reservada para os discos que mantêm ainda selados sem sequer os conhecer. Misplaced Childhood é um disco conceptual que retrata as avarias, os desvarios e as alucinações que fiz o futurista Marillion naquela época. Como tal, e no meu entender, deve ser apreciado como um todo e ouvido do princípio até ao fim. As duas músicas mais conhecidas são logo as primeiras, após uma música de introdução chamada Pseudo Soul Kimono, o que torna este álbum um enorme alvo de sobreexposição auditiva, pois somos bombardeados logo ao princípio pelas faixas que mais sucesso e airplay obtiveram. Daí a minha fadiga auditiva. Por outro lado, sendo um álbum conceptual, não existe qualquer pausa nas músicas. Assim que uma termina, e ainda com o fader em ação, começa de imediato a seguir, não dando espaço para os ouvidos descansar. A segunda metade do disco, no meu caso, o lado B do álbum, já que é um disco de vinil, é muito mais apreciado por mim do que o lado A, exatamente por conter músicas que os meus ouvidos poucas vezes foram sujeitos a essa sobreexposição, sobretudo em casa de Lourenço, com as músicas que ele e o irmão gostavam. De qualquer forma, passado o impacto enjoativo das primeiras músicas, Misplaced Childhood é de fácil digestão. Aliás, bem fácil de digerir, pois as músicas são muito melódicas e musicais. O progressivo pouco se nota, isto a não ser praticamente na voz que fiz. Provavelmente será isto mesmo aquilo a que a crítica chama de neoprog. Algo entre o rock progressivo e o new e qualquer coisa. Se fosse hoje em dia, eu possivelmente chamaria isto avant-garde prog opera. E se eu tiver que dar preferência a alguma música ou músicas, elas seriam
as últimas do disco. As 3 últimas do disco. Em especial Blind Curve e Childhood's End. Pois são as que comunicam melhor comigo. Contudo, volto a dizer que este disco deve ser ouvido como uma peça global, não é? E nesse sentido, acho que está muito bem conseguido. O facto de ter as ditas 2 ou 3 faixas que me aborrecem não é problema algum em Misplaced Childhood ou mesmo em Marilyn, mas sim um problema só meu. Que não consigo ultrapassar o enjoo que me provocou Lavender e, sobretudo, Kaylee. Bom, existe contudo uma outra razão para a minha apreciação deste disco não ser maior. Mas não posso revelar para si. Estejam atentos e acompanhem os meus vídeos no canal, pois irá haver oportunidade para falar sobre isso. Misplaced Childhood tem um belo som de produção, pelo menos uma versão em vinil. E pelo menos na prensagem portuguesa, que é aqui onde eu próprio licenciada pela EMI Records. Não, meus amigos e amigas, desta vez não é a Valentim de Carvalho, como seria de esperar, mas sim a Vicemi Discos. Tal como todas as prensagens originais, aqui este disco tem uma capa gatefold e por isso ela desdobra-se, contendo na parte interna as letras das 10 faixas que compõem o álbum e também os créditos. Capa essa que é de um cartão um pouco real e que já está algo estragado. Por exemplo, com os bordos descolados. Felizmente que o disco de vinil não entra deste lado, mas sim deste lado. Que assim não dou cabo disto. Reparo, entretanto, que já tratei da saúde ao bem disse disco. Não tinha percebido. Ou seja, já lhe dei paninho e uma aspiração completa para retirar toda a porcaria que pudesse ter, tendo colocado neste inner sleeve da Goldwing. Eu volto novamente a chamar a atenção para a importância desta tarefa, deste tipo de tarefa, que qualquer apreciador de discos e de música deverá ter, se quiser retirar um maior e melhor prazer auditivo. Sobretudo se os discos forem usados, tendo já passado por várias mãos e sem saberem como foram cuidados e manuseados. É para esse tipo de tarefa que a minha nova iniciativa empresarial, chamada Francis Audioden, criou um serviço de assistência aos seus discos. É um serviço absolutamente profissional, no qual os lavamos com produtos especializados, capazes de retirar até a maioria dos riscos de superfície e toda a sujidade ou cotão
que possa estar entranhado nos sucos. Depois aspiramos e limpamos os discos, colocando-os finalmente em capas interiores e também exteriores, evitando deste modo degradarem-se ainda mais. Vocês irão perceber imediatamente a diferença e ela não se limita apenas ao aspecto. Um disco sem sujidade e sem estática soa realmente melhor, além de que preserva muito mais a delicada agulha e a célula. Não deixem de me contactar a fim de obterem melhores esclarecimentos sobre esta vertente fundamental do meu negócio. Eu trato dos vossos discos como se fossem meus e dou-lhes todo o carinho que eles merecem. Além disso, se vos servir de incentivo, eu defini um programa de fidelização muito interessante que certamente irá agradar-vos. Vá, chute-me em e-mail ou em português, escrevam para o endereço de endereço de e-mail que irá aparecer aqui, ok? Vamos lá combinar qual é a melhor forma de fazerem chegar os discos às minhas mãos e depois eu vou ver-vos. E também saberem as condições que eu proponho, naturalmente. O serviço não é gratuito, como verão vocês. Voltando aqui ao disco, eu gostava de falar um pouco sobre a capa que eu considero cheia de particularidades curiosas e sendo para mim espetacular. Sobretudo no verso, onde é possível identificar algumas coisas. A imagem aqui do garoto aponta, parece, para a imagem crucial. Disso não existem dúvidas, certo? Mas o que é mesmo intrigante e curioso é a presença deste passarinho. É uma pega magpie em inglês. Vocês sabem que o registro live de Marillion, editado em 1988, chama-se The Thieving Magpie. Sabem? A pega ladra, ou Lagazza ladra, que é uma ópera do compositor italiano Gioacchino Rossini. Quer isto dizer, portanto, que Fish, ou talvez até os Marillion, estariam já a idealizar algo assim para outros tempos vindouros. Eu acho isto, de facto, impressionante. E não pode ser apenas coincidência. Aliás, o tema de abertura desse registro live é uma área dessa mesma ópera, Lagazza ladra. Para mim, isso é ser visionário e ter uma capacidade de antecipação impressionante. E pergunto se vocês já se tinham apercebido deste pormenor. Depois, no verso da capa, temos mais uns detalhes bastante impressionantes e talvez também bem mais explícitos. Novamente, Lagazza ladra e aqui duas figuras bem conhecidas, o Lizard e o Arlequino. Depois, parece ser que o sapato no suporte da gaiola e no soalho há algo que fica, talvez, à imaginação. Depois parece ser esta imagem aqui.
pode ser um buraco, uma mancha de óleo, não é? Ou até de sangue. Para mim, parece mais com um puzzle por completar. Sendo aqui estes os espaços das pequenas peças do puzzle. Fica por completar. O que é que vocês acham? Um puzzle não é mais do que um quebra-cabeças, certo? Um enigma, algo por desvendar. E sabem como se diz quebra-cabeças em inglês? Jigsaw. Ora, Jigsaw é também o nome de uma música de Marília, não é verdade? Vocês acham que tudo é coincidência? Isto é coincidência? Bom, como apreciação final, e se eu conseguir ultrapassar o estigma, por assim dizer, o tal estigma das 2 ou 3 faixas que me levaram à exaustão auditiva, eu até sou capaz de dar a este disco uma nota de 8. Não peçam, é para ouvir Misplaced Childhood muitas vezes. Quero agradecer-vos o interesse em mais este vídeo e conto convosco para o próximo episódio em Francis Music. Fiquem bem e com boas audições.